Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, O Espírito Miramês, no capítulo 17, O Papa e Francisco. Na terceira parte, os padres ouviram alarmados como aquele homenzinho tinha coragem de lançar uma blasfêmia daquela contra a sua santidade. E ainda mais, eles eram mendigos, homens sujos e descalços. Que força existiria neles para condenarem a vida e a conduta de sua santidade? Mas calaram-se e nada disseram. Puseram-se a caminho em direção a Roma. Francisco, passando pelo sepulcro do primeiro discípulo de Jesus, lançou um olhar e um pedido, secretamente, sem que ninguém o ouvisse pelos fios do pensamento. Pedro, rogai ao Mestre por misericórdia para que este homem que dirige os destinos da Igreja compreenda a vontade divina e lute verdadeiramente pela paz. Compreenda o amor e lute verdadeiramente pelo amor puro. Compreenda a justiça e ajude a estabelecer essa justiça no seio dos povos. Que lute pelo perdão, mas que perdoe. Que lute pelos tesouros da religião, porém, aqueles guardados no Evangelho e que tal herança pode atingir a humanidade inteira. E avançou de cabeça erguida ao encontro do Papa Inocêncio III. Francisco de Assis não estava em busca das bênçãos do Papa, mas estava à procura do restabelecimento da Igreja de Deus, por vontade de Jesus Cristo, entre aqueles homens, cuja simplicidade desvalorizava as gigantescas ideias e os monumentais pensamentos de pureza cristã, para aqueles que não tinham olhos de ver. Sua santidade estava descansando numa cadeira que fora toda trabalhada por mãos hábeis, que não esqueceram os mínimos detalhes na simbologia de fatos extraordinários dos grandes acontecimentos. Anéis faiscavam em seus dedos, a túnica sobreposta a outras de tecidos ricamente confeccionado se ajustava em seu corpo de príncipe da igreja. Os companheiros de Francisco ficaram impressionados com aquele visual. De fato, o ambiente conduzia a isso, o que, entretanto, não funcionou com Francisco, que via somente o homem e sentia seus atos sabendo o que ele precisava ouvir em nome daquele que tudo governa e ordena. Francisco de Assis, pés descalços, como ele era, e como andava em qualquer lugar, foi em direção ao Papa, que lhe estendeu a mão e beijou-a com ternura peculiar ao seu ser, desejando ao patriarca da Igreja saúde e paz. Todos fizeram o mesmo. Os assistentes do Papa, já orientados por ele e seus assessores, convidaram os companheiros de Francisco para um rápido passeio nos jardins, enquanto este e alguns dos cardeais conversavam com Inocêncio III. Sua santidade, em rápidas palavras, mostrou que já era conhecedor dos ideais de Francisco e esperava sua fala no complemento da sua escrita. Francisco, humildemente acomodado ao lado do Papa, passou levemente as mãos em sua própria cabeça, esperando a inspiração de Deus, e disse sorrindo para o homem que tinha nos ombros o peso da cruz: Santo Padre, não pretendo enganar-vos sobre o meu destino. Prefiro ser recusado pelo vosso sensível coração a mentir para a vossa santidade. Compreendo a posição que ocupais diante do mundo, frente aos reis e príncipes de muitos países. Compreendo que estais no lugar do grande pastor de todas as ovelhas de Jesus e sei do esforço que deveis fazer para manter-vos em exemplo digno de Deus e de Cristo. Mas devo dizer-vos que tenho uma missão, que foi delineada por Jesus de Nazaré, a quem amo sem condições de pautar a minha vida e de ajudar aos que porventura me acompanharem a viverem a existência retamente, segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, primeiramente, partimos para o desprendimento das coisas materiais, sufocando em nossas almas o egoísmo. Não que os bens terrenos em si ofendam, mas porque os homens ainda não aprenderam a usá-los, mesmo aqueles que dirigem os povos. A sutileza do egoísmo invade e empana todos os outros sentimentos com ricas e bem postas desculpas, de maneira a enganarem até os escolhidos, querendo viver na pobreza, uma pobreza digna do respeito de todos os enfermos, velhos e crianças. Queremos manter a vida e a defendê-la, onde ela surgir por misericórdia de Deus.
Estamos criando uma força de valores em toda a comunidade para chegar ao reino do perdão, aquele que o nosso mestre ensinou pelo exemplo, aquele que esquece as ofensas e ainda ajuda os ofensores a compreenderem a grandeza da eternidade e da amizade. Nós, Santo Pastor, estamos idealizando e já começamos a viver dentro de uma sociedade onde ninguém é dono de nada e todos têm com o que viver. Todos trabalham, não só por necessidade, mas por dever e amor. Eu devo ser o primeiro a dar exemplos que correspondam a todos os ideais. Não devo e não posso vestir capa e túnica, enquanto meu irmão do caminho anda nu. Não podemos possuir grandes extensões de terras enquanto muitas famílias não tiverem onde trabalhar e viver. Estamos idealizando uma igreja onde a alegria seja o dom comum a todas as criaturas, aquela que nasce dentro do coração. Peço que Vossa Santidade me desculpeis o tempo que estamos gastando na vossa presença, nos ouvindo com paciência, mas devo falar-vos mais um pouco acerca das regras já estabelecidas no nosso convívio. Devo pedir a Vossa Santidade para não interpretar a minha vida aqui para contestar os preceitos coadjuvantes da Igreja Católica Apostólica Romana, comparando-os aos estabelecidos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é nosso esse trabalho, caso seja preciso que ele apareça. A decisão da nossa comunidade espiritual é viver permanente as normas traçadas pelo Divino Mestre de todos nós. Talvez alguns dos nossos cardeais dirão que começa a nascer outro tipo de fanáticos, candidatos a santos, coisa que não passa pela nossa cabeça. Santo na terra somente um pisou, honrando a dignidade do nome, Jesus Cristo. Não é do nosso feitio perturbar qualquer comunidade existente, principalmente a nossa querida Madre Igreja. Mas estamos impulsionados pela consciência para levar uma vida digna de ser chamada vida cristã. Não temos pretensão de modificar qualquer pessoa, nem de dar lições de moral a quem quer que seja. Apenas estamos sentindo um impulso humano, senão divino, para a pureza de pensamentos, para a pureza da verdade, para a pureza do amor. Não há mal algum em querer ser bom, compreendendo a bondade em ser justo e entendendo o que é verdadeira justiça em ter amor, aquele que não esquece a universalidade em todas as direções da vida. Fez uma pequena pausa, no afã de renovar ideias, ajustar mais a intuição e notar se havia cansaço na tolerância do Papa e dos cardeais. Todos em silêncio. Francisco sentia, na sua mais alta percepção, que eles desejavam ouvir mais e que alguns deles estavam gostando do assunto, porque nunca viram tamanha coragem, estampada na feição tão simples. Jamais presenciaram e sentiram influência como aquela partindo de criaturas sem nome, sem vestes e sem posição no mundo político e religioso. Só poderia ser força de Deus, somente poderia ser a presença do próprio Cristo. O cardeal João de São Paulo notava, de vez em quando, mudanças em suas feições e alterações na sua voz. Porém, o prelado, que já era conhecedor desses fenômenos, pôde ali confirmar a realidade do intercâmbio dos anjos com os seres do mundo. Ele é, pensou, realmente um emissário dos céus, para modificar alguma coisa na igreja, para cuja edificação São Pedro deu os primeiros passos. Francisco quase se transfigurava nos momentos da conversa. Olhou serenamente para os representantes da igreja e buscou novamente a intuição no campo livre de sua consciência, falando com sabedoria. A humanidade, eminiscências, pelo que noto, no contato com os homens, desde os mais simples camponeses aos mais altos dignatários, em todos os setores da vida, tem sede da presença de Jesus no coração e não podemos esconder mais a sua magnânima presença. O Evangelho está sendo escondido há mais de 2000 anos e chegou, pelo que sinto, a hora de colocá-lo em cima da mesa, porque é luz que espanta as trevas. Ele é, por excelência, o sol de todas as nossas vidas. Ele é a segurança de todas as criaturas. É a esperança dos céus a convidar os homens para o reino de Deus. Então, eu vou parar por aqui. Até porque eu estou esperando o Mercado Livre, eu estou escutando o Mike latir, pode ser que o rapaz já esteja aí na porta. O que a gente nota dessa conversa do Francisco com o Papa e o clero em si é uma transformação no modo de entender Jesus e praticar
a sua bondade, o seu amor, sem luxo, sem ser usuário de todas as riquezas que são conquistadas através de guerras, através da maldade que estava sendo estabelecida, através do poder da igreja em relação à sociedade. Essa maldade vem através da Santa Inquisição. Então, o Francisco ele coloca bem claro que não precisa forçar o povo a acreditar em alguma coisa, que eles têm que vir pelo amor, eles têm que vir pela vontade da sua transformação íntima, da sua reforma íntima. E para isso não precisa de riqueza, para isso não precisa de ter excessos, nem quanto à ignorância, à maldade, à autoridade excessiva, não precisa ter força, né? Só precisa ter amor. E para desenvolver amor não precisa, então, das coisas do mundo, precisa das coisas de Deus. Então, Francisco está fazendo uma nova proposta ao Papa. Ele não quer transformar a igreja, ele quer um espaço dentro do contexto social, sem ser perturbado. Ele está pedindo permissão para trabalhar. Ele não está querendo enfrentar a igreja, ele não quer mudar, transformar a igreja, ele quer transformar a si mesmo. Ele está dando uma grande lição para nós. No nosso íntimo, a gente tem uma vontade tão grande quando a gente aprende alguma coisa de ensinar o outro, seja pelo amor, seja pela dor, na forçada. Ele está ensinando a gente que não, que o amor é paciente, que o amor simplesmente age e deixa o outro, por si só, aprender a amar também. Então, para nós fica esse grande legado, né? Francisco de Assis, ele veio dar continuidade ao amor de Cristo. Cristo também não veio convencer ninguém. Ele jogou as palavras, os exemplos, ele praticou e falou, quem quiser que me siga. Então, nós temos essa pequenez no nosso espírito, de achar que quando nós temos razão, nós temos que forçar o outro a ter razão também, a mesma razão que nós. E cada um está enxergando com um prisma diferente a vida, com um prisma diferente o modo de viver. E a gente tem que ter o respeito para com o outro. Ah, mas o jeito que o outro vive, eu não quero viver. Então ninguém é obrigado a viver com ninguém. É uma escolha. Ou você tolera, tenha paciência e segue sua vida da maneira que você pode, sem interferir tão drasticamente na vida do próximo, tentando exemplificar para que ele te acompanhe, já que você acha que está no caminho correto. E quem sabe você nem está no caminho correto. Quem sabe o caminho correto é o do outro. Então nós temos que ter a empatia, se colocar no lugar do outro, achar como ele encontra soluções, como ele pensa em relação às coisas da vida. Se você conseguir compreender como o outro age e pensa, talvez você consiga conviver melhor com ele, aceitando os seus limites, aceitando o seu conhecimento e, quem sabe, havendo a troca de experiência real. É para isso que nós convivemos em sociedade, convivemos em família, para que um possa agregar a vida do outro e não impor ao outro. E olha quem é que está falando isso para vocês, gente. Uma pessoa que a vida inteira quis ser autoritária assim. Já que eu vim de uma educação extremamente autoritária por parte da minha mãe, eu refleti isso na educação do meu filho, refleti isso na educação dos meus alunos e até a convivência social, amorosa, familiar. Então, assim, eu reproduzi um exemplo que deu errado lá atrás e acabou dando errado na minha vida também. Então, quem está aprendendo isso hoje sou eu, a ouvir o outro, a entender como que funciona a cabeça do outro, a respeitar como o outro pensa, mesmo que, para isso, eu não precise pensar igual a ele, mas eu preciso me colocar no lugar dele. E não vou mais forçar as minhas ideias. É isso que eu estou aprendendo. Eu não vou forçar mais as minhas ideias. Eu coloco elas. Quem quiser que pegue. Quem não aceitar, coloca a sua opinião. Se a minha mudar, ótimo. Se a minha não mudar, esses dias eu achei interessante. Eu falei para uma amiga minha, falei para ela assim, já é uma frase que eu venho cultuando há muito e muito tempo. Falei para ela, a importância da evangelização é extrema dentro da doutrina espírita, até mesmo porque os velhos estão morrendo, estão partindo. E os novos que não assumirem as casas espíritas, então elas vão acabar. E aí essa minha amiga falou assim, Patrícia, o centro espírita, ele nasceu por parte do homem. E ele não vai, ele nasceu por parte dos espíritos. A doutrina é dos espíritos e eles são eternos. Então, eles vão sempre dar um jeito, mesmo que a doutrina morra em determinado lugar, como morreu lá na França, né?
ele vai nascer no Brasil. Se ele morrer no Brasil, ele vai nascer em outro lugar. Porque não é algo feito pelo homem, é algo feito pelos espíritos. Então é para sempre, não vai morrer. Fique tranquila. Sempre eles vão dar um jeito de amparar e de dar solução para o problema. Quando o homem não solucionar, os espíritos vão intervir. Então fica tranquila. Nós temos a nossa responsabilidade, a nossa obrigação para com a evangelização, mas não temos que ter esse receio de que o centro espírita vai fechar por falta de trabalhador. Isso não vai acontecer. Se fechar num lugar, abre em outro. E aí, conforme ela colocou aquelas palavras, olha que já era um pensamento meu, assim, muito antigo, né? Que se os velhos morrerem, como é que fica a casa espírita? E naquela conversa deu aquele clique em mim. Falei, é verdade, a doutrina não nasceu do homem, nasceu dos espíritos. E os espíritos vão sempre trabalhar. Porque os superiores não param nunca. Quem para, quem quer folga, feriado, férias, somos nós que somos ainda atrasados. Então, se não vai parar nunca, a doutrina também não vai parar nunca, independente da nossa responsabilidade assumida ou não. Mas ai daquele, né? É aquela história de Jesus. O escândalo é necessário, mas ai daquele que comete o escândalo. Então, a sua responsabilidade tem que ser assumida, mas se você não assumir, ai daquele que não assumiu. Cada um vai receber de acordo com o seu merecimento. Aqueles que são evangelizadores de meia boca sabem que a responsabilidade não está sendo bem assumida. Lá na frente vai pagar um preço alto por isso. Aqueles que são presidentes de uma casa espírita e que têm a obrigação de fazer com que a evangelização se torne algo prioritário e não faz, ele também vai receber o dele. Mas não vai acabar. Não vai acabar um centro espírita e não vai acabar os trabalhos. Eles vão sempre aparecer de uma forma ou de outra. Fecha um lado, abre o outro, porque a espiritualidade não vai deixar parar. Aquilo mudou no meu pensamento. Nunca mais eu vou abrir a boca para falar assim, quando os velhos morrerem, como é que vai ser a casa espírita? Porque eu entendi, né? Então, às vezes, numa simples conversa, você dá um clique assim e muda suas ideias que você vem concebendo elas há muito tempo e que você julgava ser certo. Você era dona daquela razão. É para isso que nós convivemos com os outros, para haver uma troca de experiência, de conhecimento e de enriquecimento naquilo que você ainda não domina e pensa que domina, né? Então não tem que forçar, a gente tem que ouvir, a gente tem que falar, a gente tem que trocar, né? Tem um amigo que eu fiz agora no TikTok, o Quito, ele é do interior de São Paulo e a gente está fazendo live de quinta-feira pelo TikTok. Então a gente entra nos conflitos, nos debates assim, no maior respeito, né? Um ponto de vista dele, o meu ponto de vista, a gente vai falando. Agora, ninguém está convencendo ninguém. Ele fala a ideia dele, eu falo a minha, às vezes bate, às vezes não bate, e a gente continua falando. Cada um pega aquilo que acha que tem que pegar. Assim devem ser os relacionamentos. Só que, lógico, num relacionamento a dois, num casamento, por exemplo, um quer comprar um carro, outro não quer, eu sei que vai haver ali um conflito. Porque um vê que tem gasto, o outro vê que não tem, o outro acha que é bom, né? A gente acha que nas decisões em comum, não é tão simples assim. Você fala, eu falo e tá tudo certo. Cada um pega o que é melhor para si. Porque são decisões que vão influenciar na vida de cada um. Então, o nosso cuidado, né, em relação àquilo que nós estamos aprendendo com Francisco, é que nós devemos pegar o que é melhor dos outros, passar o que é nosso melhor. Não existe uma verdade única, cada um tem a sua verdade de acordo com o seu grau de instrução e de amadurecimento espiritual. O que a gente aprende é respeito, né? Tem que haver respeito, não é através de guerra, não é através de riqueza, não é através de autoridade que nós vamos conquistar algo, é através do respeito. E Francisco está buscando esse espaço dentro do respeito. Não é por medo. Se a gente não for lá pedir autorização do Papa para trabalhar, eles vão perseguir a gente. Não é por medo. Vocês veem que o tempo todo o texto não está levando pela insegurança, muito pelo contrário. Ele está bem seguro naquilo que ele está fazendo. E ele pede o quê? Em oração, a intuição do que falar. Ele processa aquilo que ele está falando para não falar bobagem, para não atropelar em palavras e jogar tudo a perder. E mais um que a gente tem que aprender. Quantas vezes a gente, para convencer alguém ou para argumentar, a gente não atropela a outra pessoa. A gente impõe as nossas ideias. E a gente não pede proteção a Deus e a gente não ora para que a gente receba uma boa intuição.
e falar coisas pertinentes. A gente simplesmente, o que eu pensei, eu falei mesmo, não tô nem aí. Dane-se o que o outro entendeu. Isso aí é orgulho, isso aí é egoísmo, isso aí é falta de respeito. E muitas vezes dá o quê? Confusão. Então nós temos que orar, vigiar, pedir intuição, agradecer quando a gente resolve, quando a gente vai buscar uma resolução de um problema. Nós temos que ser humildes de reconhecer que sozinhos a gente não consegue nem receber essa intuição, nem resolver um problema, e muito menos conviver bem com as pessoas sozinho, não. Nós precisamos uns dos outros. Então a palavra de ordem, respeito.